situação socioeconômica das autoridades tradicionais em Angola. Qual é a saúde das autoridades tradicionais no nosso país? Primeiro agradecer a este vosso convite para dizer que a saúde das autoridades tradicionais não é dos melhores no nosso país. Tendo em conta os contextos que nós estamos a viver, as autoridades tradicionais, desde o primórdio da independência, portanto, foram postas ao lado. O nosso executivo tem trabalhado nas políticas sociais e econômicas, mas esqueceu muito deste lado da autoridade tradicional. A autoridade tradicional só serve para fins políticos. Não discutimos a pobreza nas aldeias, no qual onde nasce o seu poder, e mesmo que estão dentro das cidades urbanas, nos bairros periféricos, etc., a saúde não é das melhores. Não temos este apoio, normalmente, porque no tempo passado a autoridade tradicional tinha uma economia organizada, encontrava um SOBA que tem os seus gados, os cabritos, as suas lavras a funcionar, a sua comunidade viviam numas condições normais, aceitáveis, mas desde que entramos nesta fase de guerra, deslocaram as comunidades para as outras áreas, próprios SOBAs também tiveram que fugirem para aguardar as suas vidas, e depois de 2002, quando houve a paz na morte do Dr. Jonas Savimbi, o quadro não mudou, até que hoje os SOBAs, infelizmente, vivem numa miserável total, não falamos de uma pobreza, vivem de uma miséria total. Antigamente, 1990 em diante, os SOBAs recebiam 60 kwanzas. 60 kwanzas, depois tivemos que apertar os deputados, no qual o deputado da UNITA, o Saviemba, que é um filho também nascido no seio das autoridades tradicionais, levou a proposta à Assembleia, assim que os SOBAs passaram a ganhar, a ser subsidiado 18 mil um SOBA e 22 mil SOBAs grandes, conforme eles tratam esta classe. 18 mil para um SOBA que tem 3, 4, 20 filhos, há SOBAs que têm isto. Exemplo, o SOBA Cabombo, que é o rei Cabombo, tem 47 filhos presentes, netos está aí por volta de 100 e tal. Algumas mulheres morreram, ele ficou com 6 mulheres, que ele vive com ele. 22 mil, eu penso que é uma ofensa para uma autoridade tradicional como o rei Gundong, que representa os quimbundos. Tal a situação acontece também como nos bacongos, nas lundas, o ambo, e tal como nos cunenes, né? Onde está os mandume. Mas o que acontece é que no Bailundo, o rei do Bailundo, este atual que foi deposta, tinha os seus filhos empresários, no qual o segundo Amões tomaram as rédeas e começaram a auxiliar o rei. E aí o rei tinha um poder financeiro, econômico, estável, e, portanto, mas em Malange não acontece. Malange tem filhos que estão no poder, são ministros, deputados, grandes empresários. O rei vive numa miséria total, Tentaram fazer uma casa, mas também nós fomos ver aquela casa, não é um bala para o rei, porque o rei tem características culturais, ele não gosta de viver sozinho, tinha que lhe fazer uma coisa tal como avançaram no Bailundo, que estão a fazer aí uma obra que o presidente em tempos avançou uma fatia que trouxe até problemas para afastar o rei, para além dos outros dinheiros que já tinham aplicado aí. Tanto nós pensamos que a saúde do SOBA nesta matéria de situação financeira ou da situação política e econômica não é estável. Os restos dos SOBAs estão a viver praticamente numa miséria total. E quando esses SOBAs morrem, não há ninguém, não há uma autoridade do Estado
que aparece, nós temos exemplos, os sobas que ficaram aqui por questões de segurança, eles já vieram aqui em 96, 80, 87, 88, criaram aqui uma família. Em 2002, alguns não aceitaram regressarem, porque os seus filhos, os netos já evoluíram daqui. Essas sobas, quando morrem, nós, o CACATA, de vez em quando, é que batemos as portas para enterrar os sobas. Quando a gente vai ao Ministério da Cultura, ainda não tínhamos essa possibilidade no Ministério da Cultura, éramos todos ao Ministério do Território, eles sempre digam que não há orçamentos para enterrar os sobas. Então, os sobas somos obrigados a nós irmos bater cabeça, endividar para enterrar os sobas. Neste caso, a situação dos sobas em Angola é precária. É precária, totalmente é precária, porque não há políticas. Portanto, a discussão que se passa na Assembleia, eles não olham para esta classe, porque eles acham que esta classe só serviu naquela altura, ou então só serve quando a aproxima. Portanto, como estamos a ir no campeonato das eleições, aí aparecem os políticos com motas, com garrafões de vinho, com isto, e até próprios os políticos que correm para o lugar da presidência, assim que eles aparecem a fazer valer para essa classe. Essa classe é quase totalmente ignorada, não faz sentido, não faz sentido. Soba, quando diz que existem o soba grande e o soba normal, como é que é definido um soba grande e como é que é um soba normal? Não, essa filosofia foi quando o presidente Eduardo dos Santos foi à campanha, se não me lembrar, devia ser em 2008, na Huila, com apoio do Mulher Peixe, que acabou de morrer o mês passado. E, tanto, tratou-lhe do soba grande. Nós, portanto, não existe soba grande, porque todos os sobas nascem nas tribos. Todo soba não há soba grande. Só existe um titular, o rei. Por que é o rei? Porque ele é que aglutina todas aquelas pequenas comunidades que criaram os sobados. Então temos uma direção, quer dizer, uma linhagem mãe, onde todos nós nascemos. Nós, portanto, os Bakongo, servemos no rei do Congo. Então há uma necessidade de criar uma estrutura sólida que possa comandar. Então é onde nasce o rei do Congo, Congo da Tótila, e os Quimbundo têm o Ngola Tluange, Samba, que é o rei do Ndongo, os Kassanges têm o Pulaxingo, os Chocoes têm aí os Moisés do Atembo, o Vimbundo tem aí o Iquico, tem o Ambogalunga e tem o Ndunduma. Esses todos estão centralizados para comunidades, todos daquelas pequenas tribos que nascem dentro do quê? E então temos também o Manduma, já lá os Conhama. No ponto de vista de soba grande, não existe, não há soba grande, não há soba pequeno. Todos são sobas, cada tribo, não há uma tribo superior de outra tribo, não. O desmembramento vem das tribos mãe, onde nós saímos de algumas tribos, por exemplo, no meu caso, sou Kunga. Kunga significa dizer que nós saímos de uma tribo mãe, que é o Congo da Tótila, que é o nosso rei, e então nós fomos desmembrando. Na medida em que fomos desmembrando, também fomos ganhando as terras, e cada tribo tem as suas terras, tem tudo. Isto foi tudo bem planeado naquela altura, e esta observância sempre nós respeitamos. Agora, essa introdução de soba grande é um desconhecimento de Eduardo dos Santos, como ele nasceu no Sambizanga, sabe que naquele período o Sambizanga não tinha soba, né? Então ele se calhar esqueceu que nas tribos não existe soba grande. É esta confusão que existe, por isso é que quando alguém toma rédeas de chegar ao poder, eu acho que o poder começou naquele período de Agostinho Neto, não. Agostinho Neto é mais um capítulo que se abriu. Olga Roberta, mais um capítulo. Jonas Savimbi, mais um capítulo. E quando mais isto, Jonas Savimbi sabia respeitar o poder tradicional. Quando a UNITA ocupou 70% do território, segundo a Rainha Moala, que esteve no custódio daquela área, chegava em fim de mês, o Savimbi chamava toda a autoridade tradicional das Lundas, levava o envelope de $5.000 mensalmente para dignificar esta classe. Mas agora, aqui no seio do MPLA, nunca aconteceu.
Só há este valor quando há as eleições. Portanto, assim que estamos a aproximar das eleições, todo cuidado é pouco, aparecem aí os sobas, mas se visitar onde vivem os sobas, a partir das aldeias, só mesmo aqui em Catete, vais ver que o soba não tem colchão, não tem boas condições, não tem boa casa, não tem água na casa dele. Quer dizer, ele depende até hoje de beberem água do rio, água de maneiras que maltratadas, que trazem aquelas situações todas. Não há cuidado. No tempo colonial, eu ainda me lembro, criança, os brancos levaram a chafariz até na minha aldeia, em Kizoba, onde eu nasci. Já nos anos 68, colocaram escola, trouxeram chafariz para colocar as águas, ninguém podia mais buscar a água nos rios. Mas desde a independência, esses projetos todos que o colono deixou, morreu. Hoje nas aldeias podemos fazer o exemplo daqui mesmo em Catete ou aqui, portanto, na Funda. Vamos lá, vai encontrar as condições que vivem aqueles sobados. Aquilo é uma miséria total. Não faz sentido porque que a gente foi apoiar a luta da independência para a gente colocar os nossos filhos no poder. No tempo colonial, o soba ainda tinha valor. Valorizava, o branco sabia. Nas terras dos sobas ninguém poderia lá ir fazer trabalho sem consultar os sobas. Hoje, o soba, nas Lundas Nortes, neste momento que estamos a falar, se o soba ir na mata, apanha o tiro, porque tem lá a segurança, colocaram tudo, quer dizer, capararam todas as terras, os donos, os nativos, os que nasceram aí, têm que ser submetidos a uma nova regra, que não sabemos se essa nova regra vem de que ordem, não sabemos, né? Soba Tiago, quantos sobas o CACAT controla a nível nacional? Nós somos quase, no total, 5 associações. O CACAT surge em 2010 em funções de uma reunião do Comitê Central, quando nós fomos pedindo autoridade pública para o FAT. E aí nasce primeiro a AUSA. A AUSA nasce em 96, se a memória não me engana. Depois nasce o FAT em 2000. 2002 foi reconhecida. 2004 nasce a SAT. 2006 nasce a FANAT. E então, quando nós dirigimos a carta ao Parlamento para que nos desse a possibilidade de colocar o FAT na autoridade pública, e esta reunião foi orientada pelo jovem que faleceu, que era o governador de Luanda, Escova, foi indicado para representar o chefe de planeamento do Parlamento, que naquela altura era o Virgílio Fontes Pereira, naquela altura. Então aí surgiu a ideia do Fontes do Escova. Não, mas vê, vocês já são muitas associações, incluindo a associação que se encontrava no Comitê Central, que é o nosso SOBA, dirigido pelo o mais velho Tuta. Vocês são 6, não podem. Criam uma única que pode beneficiar deste, e é esta que vai distribuindo, como tal acontece como a Associação dos Antigos Combatentes do MPLA, Veteranos de Guerra. Então todas as associações vão lá buscar os financiamentos, eles recebem e distribuem. Então é daí que nós criamos o CACAT. Então quando criamos o CACAT, os sobas ficaram divididas. Uns estão no FAT, outros estão na SAT, outros estão na FANAT, outros estão no AUSA. Então nós temos também uma parte dos sobas. No entanto, neste preciso momento em Malange, quase que todos os sobas estão sob nosso controle, que não era nosso papel. Nosso papel era coordenar as associações, criar projetos de ação social, e então, neste momento, nós, quando adquiríssemos o financiamento por via ou da comunidade internacional ou do governo, e então aglutinávamos essas associações, que é para então fazer parte de fazer projetos para ir melhorando a vida dos sobas e das suas comunidades nas aldeias. E houve uma altura enquanto o Zeno, filho do Zé Eduardo dos Santos, presidente do Fundo Soberano, levamos essa ideia, lhe apresentamos, olha, você que está aqui, vamos trabalhar conosco para poder suprir aquilo que o seu pai não fez. Olha, nas aldeias, aquela população fazem casas de banho na mata.
se criarmos as renovações das aldeias, vamos fazendo aldeias moderadas, com casas de banho, é que esse dinheiro coloca a nós e nós vamos buscar o retorno para então depois criarmos pequenas cooperativas e esses produtos seriam entregues ao Fundo Soberano e o Fundo Soberano poderia canalizar isto para os seus parceiros e aí ia buscando os dividendos, o retorno. Epá, nós falamos com ele demoradamente, ele nos deu garantia, no fim não saiu nada. Mas o que é que se passa nesse país?